povo de Cristo, a graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz, sirvo como diácono aqui na Assembleia de Deus em Jardim Redentor, em Belfor Roxo, Rio de Janeiro, Ministério de Bento Ribeiro, dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Lima. Estamos aqui hoje no canal Colégio do Discípulo para mais um assunto sobre a Palavra de Deus. E para você que está entrando no nosso canal a primeira vez, muito bem-vindo. Para você que já é inscrito, já está sempre aí com a gente também, o nosso bem-vindo. Para você que não é inscrito, eu já quero começar esse vídeo pedindo para você alguns favores, tá bom? O primeiro deles, eu peço que você fique até o final desse vídeo, que nós vamos falar de um assunto muito edificante, muito importante, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Dê o seu like, ative o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que for colocado no canal Colégio do Discípulo. E fazendo isso, você ajuda o YouTube a entender que os nossos conteúdos precisam ter uma janela maior para visualizações. Então o YouTube ele abre essa janela para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas, tá bom? Compartilhe, comente, faça parte desse vídeo. Hoje nós vamos falar da Escola Bíblica Dominical, tá? Nós estamos no assunto sobre eclesiologia. Estamos no primeiro trimestre de 2024 falando sobre a igreja, tá? O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Essa revista que é comentada pelo pastor José Gonçalves, tá? Começando 2024, um novo ano, uma nova lição. Você com seus novos projetos, perspectivas, sonho. E estamos também aí com o cenário um pouco diferente, você deve ter reparado, tá? Espero que você tenha gostado. Para juntos a gente estar aqui 365 dias do ano falando sobre a Palavra de Deus. E é claro, juntos nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. O pastor José Gonçalves, ele é pastor em Água Branca, Piauí, tá? Ele é graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí, professor de grego e hebraico, tá? É presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Piauí e membro da Comissão de Apologética da CGADB. Autor de diversos livros e comentarista da CPAD. Para quem não se lembra, o pastor José Gonçalves foi o comentarista do terceiro trimestre de 2023 que falou sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E hoje nós vamos para a lição de número 2, que tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. Essa lição que vai estar presencialmente na maioria de nossas igrejas no dia 14/1 de 2024. Gente, a didática divina sempre faz uso de símbolos para elucidar os aspectos importantes do objetivo em foco. Figuras representativas foram usadas para Jesus. Ele é a água, ele é a porta, o caminho, o Espírito Santo é o óleo, o vento, o fogo, a igreja é o edifício, lavroura, rebanho, o corpo, a noiva, como nós vamos ver nessa lição de hoje, tá? Então, o símbolo, a linguagem simbólica na Bíblia tem um grande significado e uma grande importância. Nós vamos ver isso hoje, tá? Nessa lição nós vamos elencar as imagens que descrevem o relacionamento da igreja com Cristo, tá? Nós vamos pontuar as imagens que descrevem a função da igreja e explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Tá? A palavra hebraica para imagem, que é tselem, e a palavra hebraica traduzida como semelhança, que é demut, se referem a algo que é semelhante, mas não é idêntico ao que é, ou de que é uma imagem. A palavra imagem pode também ser utilizada para denotar algo que representa outra coisa, tá? Gênesis 1:26, por exemplo, diz que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O termo é aplicado para definir o fato de que do homem ser feito com aspectos
que representariam Deus. O homem foi criado com atributos que demonstram as características de Deus. Então, imagem no hebraico tem uma expressão de representatividade, algo que por característica semelhante representa outra coisa. No Antigo Testamento, nós temos imagens ou símbolos, para se referir a Israel, tá, em determinado aspecto, como, por exemplo, a própria noiva, denotando uma pureza, uma separação, mas também uma prostituta, tá, representando a sua infidelidade. Tá? O vaso na mão do olheiro, lá em Jeremias, representando, mostrando como Deus os puniria, mas os restauraria outra vez. Para denotar proteção, a mãe com o filho Isaías, a galinha com seus pintinhos e tantas outras imagens como figueira, oliveira e etc. Tá bom? Alguns estudiosos concordam que o livro de Cantares de Salomão faz alusão à igreja através do símbolo da noiva e seu amado, tá? Então a simbologia bíblica é o emprego de algum objeto material para evocar ideia ou coisa espiritual ou moral. O texto áureo está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui tem empregado os símbolos de uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa e um povo adquirido. E nós vamos ver isso com mais detalhe no tópico 2, tá bom? A verdade prática diz que por meio de cada imagem que é retratada a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é, tá bom? E também na descrição tem link para você obter a leitura diária e as redes sociais onde nós colocamos sempre dinâmicas, subsídios, a leitura diária e todos os assuntos que abrangem a escola dominical. Para você que é professor, é muito bom. Também tem um link do grupo Manual da EBD, onde nós temos todo o material para a escola bíblica dominical totalmente gratuito. Nós não cobramos nada para slide, para subsídio. Nós temos marcador de livro, nós temos diversos brindes e outras coisas como certificados, marcadores de presença, chamadas, tudo para a sua escola dominical. Então vai lá, entra no grupo Manual DBD, clica no link, tá bom? Entra lá e lá você vai ter todo esse acesso, tá? Para a sua aula da escola bíblica dominical, tá bom? A leitura bíblica em classe está em 2 textos separados. Efésios capítulo 5, do 25 ao 32, e 1 de Pedro 2, 9 e 10, tá? Você vai ler aí a leitura bíblica em classe, caso você ainda não leu, tá bom? E frisando aqui que é muito importante você ler. E quer uma dica boa? Coloque seus alunos para ler a leitura bíblica em classe. Numa leitura bíblica dessa, você pode pedir 2 alunos para ler. Cada um lê, um na epístola aos Efésios e outro na epístola de Pedro, tá? Se você ainda não leu, coloca aqui no pause, lê e volta aqui para a gente falar sobre ela, porque eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Espero que você tenha feito isso. Lendo a leitura bíblica em classe, você entende que em Efésios nós temos o símbolo de um casamento, tá? Uma relação entre esposo e esposa, sendo representada pela relação de Cristo com a igreja. E é interessante porque, geralmente, os símbolos bíblicos, eles mostram verdades espirituais através de coisas físicas, materiais. Mas aqui não. Paulo, ele está trazendo algo espiritual, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja, para trazer verdade para o mundo físico, que é o casamento entre um noivo e uma noiva. E no versículo 30, ele usa o símbolo do corpo e seus membros, tá? Que vamos ver um pouco mais para frente. E a primeira epístola de Pedro está falando sobre a igreja como a edificação de uma casa espiritual. Ele fala isso no versículo 5, onde cada crente é utilizado como uma pedra viva nessa edificação. Pedro ele usa o símbolo de Israel, que é citado em Êxodos, capítulo 19, no versículo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirde a minha voz e guardaste o meu concerto, então sereis a minha propriedade, peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis o reino sacerdotal e o povo santo.
essas são as palavras que falarás ao reino de Israel. Então Pedro, ele mostra, né, que a igreja agora é esse povo adquirido, é essa geração eleita, é o sacerdócio real, tá bom? Então nós vamos ver detalhadamente um pouco mais para frente sobre essa simbologia. A introdução da nossa lição traz para nós a seguinte reflexão. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus, tá? E como primeiro tópico, nós temos imagens que descrevem um relacionamento. Então, primeiro a gente vai falar sobre as imagens bíblicas que mostram o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Imagens essa que está no primeiro subtópico, a noiva de Cristo, o segundo subtópico, a esposa de Cristo, e o terceiro subtópico, o rebanho de Deus, tá? Então, esses três símbolos ou imagens descrevem um relacionamento entre Cristo e a sua igreja, tá? Noiva, esposa e rebanho. Então, vamos ver como isso, tá? No contexto judaico, essas expressões são muito fortes, tá? Na cultura, tá? Como noiva, representando pureza, fidelidade. Na cultura judaica, isso é ainda mais forte, tá? Ela preza pela pureza. A virgindade era o valor que a mulher tinha. Isso era tão sério, gente, que no casamento o noivo mostrava na festa de núpcias, tá? Uma prova de que a noiva era virgem. Ele pegava um pano com sangue para mostrar que ela era pura, ela era virgem. Caso ela não fosse, isso daria no fim do seu casamento, e aquela mulher era considerada uma mulher impura para o resto da vida dela. Então, na cultura judaica, era e é muito sério e muito forte. A noiva, ela se guarda, a noiva, ela é pura para o seu noivo. A figura da noiva vem como um empréstimo do Antigo Testamento, assim também como a esposa, tá? Onde Jael é retratado como esposa. A figura que melhor representa o amor puro e íntimo é a de um relacionamento entre marido e mulher. Assim, Deus, de modo carinhoso, prometendo proteção e abrigo ao seu povo, ele apresenta-se como um marido. Isaías 54, versículo 5, por exemplo, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. Mas do modo como expressar o amor de esposo, também reclama da infidelidade da amada, quando esta vira-lhe as costas para fazer acordo com povos pagãos, aderindo às suas idolatrias. Jeremias 3,20, por exemplo, diz assim, ó, deverás, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houvesse comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Então a figura mais dolosa de marido traído está na metáfora do casamento de Oséias com uma meretriz. Tá? Deus ele obriga o profeta a casar-se com uma prostituta para sentir na pele a dor de um marido traído. Assim Deus se sentia com a idolatria de Israel. Tá? No Novo Testamento, nós temos o texto da leitura bíblica em classe, do versículo 22 em diante, tá? É o texto mais enfático em relação à igreja como noiva. Tá? O apóstolo ele fala de uma relação entre marido e mulher, comparando-a à relação existente entre a igreja e Cristo. A diferença que há na figura do Antigo Testamento e a do Novo Testamento é que no Antigo Testamento Israel é sempre retratado como esposa, e no Novo Testamento a igreja é retratada tanto como esposa, tanto como noiva, que aguarda o dia do casamento antes. Porém, da metáfora de Paulo, o próprio Senhor Jesus faz algumas referências a si mesmo como noivo. Responder, por exemplo, uma pergunta dos discípulos de João Batista e dos fariseus sobre por que os discípulos não praticavam o jejum, ele responde em Mateus e Marcos 2, 18 e 19, porventura os filhos da boda podem jejuar enquanto está com ele o esposo?
enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Então, o próprio Jesus ele faz referência a ele mesmo como o noivo da igreja. E o noivo e a noiva indica um relacionamento de fidelidade, de pureza, de proteção, de amor, tá? E como rebanho indica sua dependência de Deus, tá? Como a ovelha é dependente do seu pastor. Indica o fato da igreja ter um pastor, da igreja ter cuidado, da igreja ter um proprietário. Ele pagou o preço, a igreja é propriedade exclusiva dele. Ele guarda, ele zela, ele cuida, ele protege o seu rebanho. Também fala de obediência. Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a voz dele. Então também fala da obediência que a ovelha tem para com o pastor. Então, enquanto falamos dos símbolos que representam relacionamento, o tópico 2 traz as imagens que descrevem função, tá? A geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, no subtópico 1, e no subtópico 2, o corpo de Cristo. O que é essa geração escolhida? Parece se referir à unidade do corpo de Cristo. Em Cristo, cristãos de todas as nações são unificados. Eles também são sacerdócio real, tá? Uma associação de sacerdotes e oferecem sacrifícios espirituais a Deus. No versículo 5, Pedro diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, rogo-vos que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, puro e agradável a Deus. Então nós somos o sacerdote. O sacerdócio nasce da família de Arão, da tribo de Levi. E ninguém fora da família de Arão, fora da tribo de Levi, na antiga aliança, poderia ser sacerdote. Mas como nós somos a geração eleita, cristãos de todas as nações são unificados em Cristo, todo cristão é um sacerdote. Todo cristão de toda a família. Então, qual era a função sacerdotal? Intercessão, a manutenção do templo, o serviço no templo, a organização do culto, a entrega de sacrifícios e etc. Nós, como cristãos, trabalhamos para o reino de Deus, tá? E a nação santa e povo adquirido denota separação. A nação santa, o povo separado, santificado, o povo adquirido, ou seja, propriedade. Eu adquiro algo como meu, é minha posse. Quando eu compro, quando eu possuo, quando eu conquisto, quando eu ganho, aquilo se torna propriedade minha. E quando é meu, eu uso como eu quero. Então a igreja, ela é comprada pelo sangue de Cristo, conforme Atos 20 e 28, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Pedro diz que nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Então a igreja é comprada pelo sangue e por isso é propriedade dele. Como ele diz em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é dele, é um povo adquirido por ele, é um povo santo, separado para o uso dele, tá bom? Então a igreja ela é universal, cristão de todas as nações unificados como um sacerdócio, trabalhando para Deus, tá? É um povo santificado, separado, tá? Um povo que se separa do pecado, que foi comprado, adquirido para uso exclusivo de Deus. Deus não faz nada na terra que não seja pela igreja, tá bom? E ele fala também do corpo de Cristo. Tá? Então, mais do que uma organização, a igreja é um organismo. E o pastor José Gonçalves destaca que a igreja é um organismo vivo. Tá? Então, retrata a harmonia e unidade que há no corpo, conforme o relato de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, eu vou ler alguns versículos para você. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 21, 22 e 25. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando um dos outros, tá? Esse texto vai ser o texto da nossa conversa da EBD, tá? Nós vamos falar sobre os desigrejados, tá? É a nova
série de vídeos dentro da Escola Bíblica Dominical, onde nós falamos dos assuntos das lições, tá? E nós vamos falar sobre desigrejados, tá bom? Então, o membro ele não constitui o corpo. O corpo é justamente a função dos membros comandado pelo cérebro, que é a cabeça. Ou seja, a igreja ela é comandada por Cristo. A igreja é uma junção de membros trabalhando para a manutenção do corpo. E Paulo ele destaca algo sensacional, que até os menores membros que parecem não ter necessidade são necessários no corpo. Por exemplo, você sabia que o seu dedo mindinho ele tem uma grande importância para o seu equilíbrio? Então, todo membro do corpo ele é necessário para a igreja e é importante. Se nós entendêssemos isso, nós parávamos com a disputa, com a briga, tudo que nós temos dentro da igreja. É muito importante isso aqui, porque Paulo ele diz que nós tomamos a ceia indignamente quando nós não discernimos o corpo. Então você precisa entender, compreender a igreja como um corpo, tá? Que é o que ela é, tá bom? Para finalizar, o tópico 3, tá? O tópico 1, nós falamos sobre imagens que retratam relacionamento. O tópico 2, imagens que descrevem função. E o tópico 3, imagens que descrevem habitação, que são o santuário de Deus e a casa de Deus. E como uma conclusão, antes da conclusão, o privilégio de ser igreja, tá? 1 Coríntios 3,16, Paulo diz: não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, mostrando que o crente individualmente é templo do Espírito Santo. Ou seja, no Antigo Testamento, a presença de Deus estava na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, né? E de lá ela se manifestava. O Espírito Santo ele se apossava de um indivíduo para cumprir um determinado propósito e se retirava. Ele não habitava no homem. Por quê? Por causa do pecado. Então, os sacrifícios de animais cobriam o pecado no Antigo Pacto, tá? Mas não tirava. É por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, tá? Que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, como o sacrifício perfeito, ele consegue, através dele, fazer a expiação perfeita pelo pecado, aonde esse pecado é tirado, tá? Aonde as consequências do pecado são tiradas, nós somos justificados, não justos, nós pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E assim nós podemos ser a habitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em cada cristão regenerado. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Então a igreja é o santuário de Deus na sua forma corporativa. Paulo, ele intimou os coríntios a terem consciência da identidade máxima de seu corpo unido. Eles eram um templo construído por Deus e o Espírito Santo habitava neles, tá bom? E Paulo também chama a igreja de casa de Deus, em 1 Timóteo 3,15. Mas, se tardar, para que sabeis como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. É claro que a igreja também é física. Existe a igreja como edifício. A igreja tem CNPJ, tem endereço. A igreja tem paredes de concreto, tá? Foi esse o termo que o próprio Cristo empregou quando anunciou o seu propósito à igreja. Ele disse: edificarei. Ele usa o termo de edifício, de edificar uma casa, tá? Ele edificaria porque está fundamentada nele. Ele é a pedra de esquina, conforme Salmos 118. A pedra viva, como Pedro diz em 1 Pedro 2, do 4 ao 5. Paulo diz: pois eu, como sábio arquiteto. Então, mostra também uma simbologia de construção, tá? Em 1 Coríntios 3,10, quando Paulo diz: segundo a graça de Deus me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então há uma linguagem de edifício, de construção, tá? Mas o termo usado por Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 3,15, tá? Não tem a ver com paredes, e sim com família. Tá? Uma das definições para casa, em 1 Timóteo 3,15, é aikos, que fala da família de Deus, da igreja cristã, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a família de Deus. Então, a linhagem
família, descendentes de alguém. Então aqui Paulo ele se refere à igreja como casa, que se refere à família de Deus, apontando para a liderança da família, tá bom? A igreja é um conjunto de famílias reunidos e é a família de Deus. E o pastor José Gonçalves termina falando sobre o privilégio de ser igreja. E ele destaca 3 considerações sobre a igreja de acordo com a lição de hoje, tá? Primeiro, a igreja de Cristo, ela é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte de seu rebanho. A segunda consideração é que a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. Tá? Então é a igreja que tem o poder como sacerdócio real e intercessão pelo pecado do mundo. Tá? E a terceira, tá, é que a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. Você ainda não vê como um privilégio fazer parte da igreja, veja hoje que privilégio poder fazer parte da família de Deus, do rebanho de Deus, do santuário de Deus, da casa de Deus, do corpo de Cristo. Isso é muito bom e é um privilégio. E como conclusão, nessa lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então, querido, saiba o seu lugar no corpo, aonde Deus quer te usar. O lugar de destaque, às vezes, não é o melhor. Às vezes, a melhor função dentro da igreja, a que mais contribui para o crescimento do corpo, é aquela menos vista. Então, saiba aonde Deus quer te usar, aonde você se encaixa no corpo. Enxergue a igreja de maneira diferente. Enxergue a igreja como o corpo de Cristo, aonde você é um membro que faz muita importância nesse corpo. Eu espero ter ajudado para a contribuição da sua lição e espero estar junto com você nas demais lições. Fique na paz, Deus abençoe sua vida. Um abraço.